Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Caroneiros, esse episódio foi gravado antes da tragédia no Rio Grande do Sul, por isso o assunto não foi mencionado em momento algum do bate-papo. Nós, da equipe do De Carona na Carreira, optamos por pausar as gravações nesse mês de maio para a gente redirecionar os nossos esforços para ajudar como a gente pode. A gente só vai subir episódios que a gente tinha gravado antes e sempre com esse disclaimer. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês para o tema e vou deixar o Pix pessoal da minha amiga Gabriela Bordache, gaúcha, que está atuando na linha de frente em Porto Alegre, prestando contas nos stories do seu Instagram. O link das redes sociais dela estão no descritivo desse episódio. O Pix é o CPF 329-966-718-13. Gabriela Bordache. Muito obrigada. Carnaval é coisa séria. Essa frase pode até soar estranha para você, mas assim que a minha convidada de hoje vê essa festa. No comando de quase 2.000 pessoas que fazem o festival acontecer, a Luciana Vilas Boas é CEO da Premium Entretenimento, responsável pela execução do Camarote Salvador, o maior do Brasil. Ela reposicionou a empresa com uma cultura voltada para resultados e hoje ela vai nos contar como funciona uma carreira com foco no maior evento do país. Apertem os cintos que a estrada da Luciana já começou. Lu, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Bom dia, caroneiros. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Thaís, pelo convite. Estou muito feliz. Imagina, gente. Olha, a gente já era para a gente ter gravado há alguns meses. Ficou encantado. Eu tive que desmarcar. Então, assim, Lu, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que sua agenda é concorridíssima. Então, assim, estou muito feliz de você estar aqui. Posso te chamar de Lu? Todo mundo chama de Lu. Ah, então tá bom. Fique à vontade. Lu, vamos lá. O tema desse episódio é Carnaval como um negócio. Todos os caroneiros, todo mundo que está assistindo já curtiu o Carnaval uma vez na vida. Não necessariamente em Salvador. Por exemplo, eu nunca fui para Salvador, mas as pessoas curtem o Carnaval. E pouca gente sabe o trabalho que dá ter o Carnaval como um negócio. Quanto tempo antes vocês começam a organizar o Carnaval? Eu acho que a gente não para nunca, né? Porque mesmo enquanto a gente está fazendo o Carnaval, a gente já está planejando a abertura de vendas do ano seguinte. A gente abre vendas na segunda-feira pós-Carnaval. Tá. E é um momento super importante, assim, de conexão com o nosso público. Então, eu diria que a gente não para. Mas, bom, acaba o Carnaval, fechamento, auditoria, prestação de contas. Agora mesmo, em maio, a gente começa já reuniões de planejamento, de plano de ação, pensar nas novidades que a gente vai fazer para o ano seguinte. Então, eu diria que de planejamento a gente vai ali de maio até junho, depois a gente começa novamente a parte de execução. Depois, em julho, já começa a execução para o Carnaval do ano que vem? Já, a gente começa a contratar os fornecedores, fazer os orçamentos, as atrações. O Camarote Salvador, ele é um evento 100% proprietário. Tá. Então, desde a plataforma de e-commerce até a captação de patrocínio, toda a produção, ele é feito pela Premium. Tá. Então, requer um planejamento muito grande. Um evento de 6 dias que acontece no Carnaval. 12 horas por dia, 70 atrações. São 12 horas de camarote. São 12 horas por dia durante 6 dias. 6 da tarde às 6 da manhã. Das 7 da noite às 6 da manhã. Então, a gente costuma dizer que é um festival, né? Ele tem 2 palcos, ocupa uma área de 12.000 metros quadrados. Então, ele é um festival dentro do Carnaval. 2 palcos gigantes, a gente recebe atrações internacionais, atrações nacionais. Então, isso tudo requer bastante trabalho e bastante planejamento. É um business grande. Não, com certeza. E o que as pessoas não imaginam, mas que dá mais trabalho? São os artistas? O que é? Nossa, eu acho que
Tudo dá bastante trabalho, né? A gente, por exemplo, como a gente é muito focado em serviço, então o serviço de alimento e bebida é algo muito importante. A gente tem o serviço all inclusive e onde a gente, na parte de bebida, por exemplo, a gente fala que o cliente ele não precisa ir até o bar. Então nós temos garçons volantes. Então a gente se preocupa muito com quem vai trabalhar no evento. Então nosso processo de recrutamento e seleção para quem vai trabalhar no evento, e aí a gente está falando de 300 pessoas direto, mas se juntar os fornecedores são mais praticamente 2.000 pessoas, é uma etapa muito importante, porque é o serviço que a gente está prestando para o cliente. Mas assim, acho que durante o evento, as atrações, né, sempre dão eu imagino. um trabalhinho, mas acho que um pouco de tudo, assim. Mas, assim, eu fiquei surpresa ano passado, quando a gente começou a entrar em contato, eu comecei a falar com a sua equipe para a gente gravar, eu fui convidada para vários esquentas. Então, assim, Camarote Salvador em São Paulo. E eu fiquei muito surpresa com essas ações, porque eu não sabia que vocês ativavam tanto o carnaval antes dele acontecer. Então, assim, foi festa em novembro, dezembro, assim, com música, acho que foi Timbalada, né? Foi o Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Me conta, essas ações fazem parte, é para impulsionar vendas, é para branding, para que é? Bom, nós fizemos eu costumo dizer assim, o Camarote Salvador, ele é um evento que ele é realizado em Salvador no Carnaval, mas ele é um evento nacional. Por quê? Porque 90% dos nossos clientes, eles são turistas, né? Nós temos apenas 10% da Bahia. E dentro disso, obviamente, 45% aqui de São Paulo. Além disso, todos os nossos patrocinadores, as marcas que nos apoiam, os centros de decisão são aqui em São Paulo. Então, nós fizemos ano passado um evento de lançamento, onde a gente divulgou as camisas, a gente divulgou as atrações. Então, eu diria que é muito mais para posicionamento do que para a venda em si. Até porque quando chega novembro, a gente já está com boa parte do camarote já vendido. Já vendido. Até porque é um evento que as pessoas precisam se planejar para ir, né? Passagem, hospedagem. Então, assim, é um evento de branding. Eu diria que é um evento de branding, gerar mídia na imprensa, dar aquela movimentada também, né? Para quem não se programou ainda, se programar. Então, tem mais esse objetivo mesmo. Tá, mais uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, vocês começam a vender muito antes, foi o que você falou. São cotas que vocês vendem. Como que é o formato? São ativações dentro do evento? O que é? Bom, nós temos digamos assim, nós temos duas vertentes de receitas. Uma é a venda de ingressos e a outra a venda de patrocínio. A venda de ingressos, a gente começa a venda, como eu falei, na segunda-feira pós-carnaval. Então, a gente começa vendendo os acessos para os 6 dias, depois a gente vai abrindo para 3 dias, para 1 dia e por aí vai. Para os patrocinadores, a gente já tem algumas marcas que nos patrocinam há muitos anos. As marcas de cervejaria, de destilado, então são renovações que a gente faz. E a gente tem diversas cotas de patrocínio que a gente customiza a depender do perfil do patrocinador. Né? E dentro disso a gente tem diversas marcas, categorias, desde beleza, moda, alimentação. Então, as bets hoje, então são diversos. Nós tivemos 25 marcas nos apoiando no Carnaval de 2024. Então, foi bem, bem grande e eu acho que hoje é muito mais assim, de você entender o que a marca quer, como ela quer se comunicar com aquele público que está ali. Né? Nós somos um evento de 5.000 pessoas por dia. E principalmente... 5.000 pessoas no camarote? Por dia. É muito... É muita gente. É bastante. É muito grande mesmo. Um palco que a gente tem, que é o palco praia, ele é um palco para 3.000 pessoas. Nossa. Então, assim, o que a gente... E hoje uma coisa muito importante para as marcas é como ela extrapola isso para além do camarote. Né? E aí entram os influenciadores, as estratégias de mídia, a entrega digital é muito importante hoje para as marcas patrocinadoras. Então, muitas vezes a celebridade vai para fazer entregas?
As marcas hoje, elas levam algumas celebridades para fazer entregas, Tá. mas a gente acaba tendo muita entrega espontânea de celebridade lá dentro. E aí acaba indo, né? Porque tem a marca na camisa, e aí isso aí acaba gerando muito conteúdo para as marcas de forma espontânea, que acho que até é muito legal, né? Não, isso é muito legal, porque daí a marca investe Sim. e ela tem esse retorno, né? Então, ela aparece na camiseta, ela aparece no fundo, no background das fotos, às vezes a pessoa segurando uma bebida, né? Então, são mensagens que vão aparecendo indiretamente, por isso que vale a pena investir, né? Totalmente. Então, assim, não vou dizer as marcas aqui, mas, por exemplo, já tivemos casos da cervejaria aparecer numa foto de Neymar que vazou para o mundo inteiro. Ou esse ano com a própria Giovanna Banchi, a Sasha, a Bruna Marquezine, celebridades que passaram por lá e que estão vestindo a camisa, onde os patrocinadores masters estão com suas marcas ali estampadas. Então, mas eu acho que, assim, que o que mudou muito de 3 anos para cá, em relação a patrocínio, que é muito mais sobre o conteúdo que eles geram a partir do evento, do que daquela ativação fixa no evento. Então as marcas geram conteúdo também para as redes sociais delas. Todas, todas. Isso hoje em dia é padrão, assim. Elas levam influenciadores ou usam as pessoas que estão lá, têm suas equipes de conteúdo nos seus estandes, porque estão repercutindo ali para fora o que elas estão fazendo ali dentro. Que legal. Então acaba sendo um business muito bom. A marca, ela recebe toda uma infra para produção de conteúdo que vocês, né, acabam, tipo, por ela estar lá no seu stand, ela pode fazer, no seu camarote ela pode fazer. Sim, e eu acho que é isso que as marcas buscam muito hoje no evento. O evento como uma plataforma de conteúdo. Tá. Né? Muito mais do que apenas estar ali fazendo uma ativação. Sim, muito legal. Agora uma pergunta meio íntima. Não sei se vocês podem responder. Tá. O Camarote Salvador, ele é algo que ele funciona como uma vitrine para outros projetos da Premium? Ou ele é um evento que ele se paga, que ele dá lucro? Ele é um business e ele é tão importante para a Premium que depois da pandemia nós estamos focados 100% nele. Tá. Então hoje a Premium ela funciona para o Camarote Salvador exclusivamente. E aí nós tivemos até durante a pandemia 2 projetos menores, um em Trancoso e um até aqui em São Paulo, mas porque nós ficamos 2 anos sem fazer carnaval. Sim. Então foi aquele momento que a gente achava que nunca mais ia poder voltar a ter carnaval. E a empresa, obviamente, né, a gente acompanha, entretenimento foi o segmento que mais sofreu na pandemia. Mais prejudicado, casamentos, nossa, com certeza. Imagina um entretenimento que está no meio de um carnaval, que é um evento de muita aglomeração. Sim. Né? E nesse ponto a Bahia foi muito rigorosa no retorno, enfim. Então eu digo hoje, assim, na liderança da Premium, meu trabalho tem sido muito de reconstrução da empresa. Porque nós ficamos com a empresa com 1/3 das pessoas que a gente tinha. Então, ano passado foi que a gente voltou a recontratar pessoas, voltar a formar a equipe, porque a empresa realmente ela sofreu assim, bastante durante o período de pandemia. Eu imagino. Mas é um business que gera receita, é um evento extremamente positivo. Né? Já há muitos anos, o Camarote Salvador vai fazer 25 anos. Tá. Então, na área de entretenimento, é um case mesmo, né? Não é tão comum você... Óbvio, tem Rock in Rio, mas não é tão comum você ver eventos que durem tanto tempo. Mas é um business extremamente saudável, eu diria. E o que mudou desde que você entrou? Você está há 8 anos. 10 anos 10 agora. anos. Você está há 10 anos no Camarote Salvador. O que você acha que você trouxe de inovação para o camarote? Então, engraçado, porque eu não achei que eu ficaria tanto tempo no entretenimento. Na verdade, minha história, eu sou administradora de formação e trabalhei durante 20 anos na Globo, na Bahia, né, que chama Rede Bahia de Comunicação. E aí um dos sócios é sócio também da Premium. E o que eles tinham? Eles já tinham um evento, que era um evento muito legal, muito reconhecido, uma marca forte, mas eles tinham a necessidade de transformar este evento numa empresa, digamos assim, né? Para que ele pudesse prosperar e ter resultados constantes, duradouros e maiores.
Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei muito com essa missão de organizar a casa, implementar processos. Na minha trajetória, eu passei por diversas áreas, passei por planejamento, por vendas, por recursos humanos. E eu tenho essa coisa do planejamento muito no meu DNA profissional. Então, a gente investiu muito em planejamento, porque evento, o nome já diz, eventualidade. Então, eu digo assim, se você vai para o evento sem planejamento, alguma coisa já vai acontecer no evento de qualquer jeito. Sim, aí que por mais que você se planeje. Uhum. Imagina quem não se planeja. Sim. Então, a gente leva assim, o planejamento muito a sério, né? E, além disso, que eu acho que foi uma marca muito forte da minha gestão, planejamento, eu acho que pesquisa. A gente está constantemente pesquisando o comportamento de consumo. Me dá um exemplo. Nós fizemos uma pesquisa em 2017, a gente sentiu que o evento estava muito legal, mas o comportamento do público ele vinha mudando. Então, coisas que surpreendiam antes não surpreendiam mais. E a gente tem que pensar sempre um pouco mais na frente, 3, 5 anos na frente, para que a gente vá renovando o nosso público e para que o evento não envelheça. Então, nós contratamos, na época, a WGSN, que é uma empresa multinacional de pesquisa, para estudar comportamento de consumo de entretenimento no público jovem. Tá. E de lá a gente mudou várias coisas no evento. A gente mudou formato de palco, viemos com palco mais open air, a gente mudou linguagens de comunicação, desde tipologia a cores, para tentar trazer um público um pouco mais jovem. Esses são alguns exemplos do que a gente mudou. Legal. As atrações que a gente contratava, e a gente está repetindo isso agora esse ano. Tá. O Camarote Salvador faz 25 anos, eu digo sempre assim, ele tem que ser o primeiro ano dos próximos 25. Então, para isso, a gente está, de novo, estudando esse comportamento de consumo. Né? E atualmente, o comportamento ele muda muito mais rápido. Sim. Né? Então, óbvio que nosso público, ele sempre, até porque a gente precisa de um público de poder aquisitivo maior, em função do valor do ticket, né? Uhum. Hoje, a gente está, em média, aí, os 6 dias com R$16 mil. Uhum. Então, é um público que já tem um poder aquisitivo maior. Mas a gente tem que pensar nos entrantes. Então, aquele jovem de 28 anos, que daqui a 2 anos vai estar consumindo o carnaval. Então, a gente está, o que é que ele gosta? O que é que ele consome? Então, a gente vai fazendo sempre pílulas. Esse ano a gente levou o J Balvin, né? Que é um cantor de reggaeton, que foi um ritmo que a gente nunca tinha levado para o camarote, para o carnaval. E foi um super sucesso. Então, pincelando coisas que esse público goste, mas sempre com base em pesquisa, em estudo, né? E com esse olhar de que o produto precisa ser longevo. Sim. Nossa, muito interessante essa questão da pesquisa. Eu adorei, porque eu vejo o quanto o consumo muda hoje em dia, o quanto as redes sociais trazem esse dinamismo para as pessoas e principalmente para o jovem, que os objetivos e as ambições deles mudam muito. Eu não sei como que a sua equipe é composta? É composta de muita gente jovem? Como que é? Eu diria que a gente tem no time fixo durante o ano nós temos no time fixo 30 pessoas. Uhum. Evento, né, vai passando o tempo, vai juntando até chegarem aos 300. Essas 30 pessoas, eu diria que é uma equipe bem diversa em todos os sentidos, não apenas etário. A mais velha do grupo sou eu, né? Eu tenho 52 anos, mas eu tenho pessoas de 23. Né? Então, a média está ali, mais ou menos, no público do Camarote Salvador, dos seus 32, 35, mas tem pessoas mais ou menos da minha idade, outras de 23, então, de diversas classes sociais e raça. É uma equipe bem diversa. Bem diversa. Que legal. Nossa, isso me gera muita curiosidade. Eu acho que é uma pauta pouco explorada, muitas vezes, pelos negócios, a questão do valor da pesquisa. Sim. Porque a pesquisa traz muito conteúdo, uma pesquisa, quando bem feita, ela muda o rumo de um negócio, né? E isso é muito interessante você falar. Que outras atrações tiveram esse ano que o público dessa faixa etária está gostando? A gente teve, e foi muito incrível, porque o J Balvin, outra atração muito que esse público gosta é o Pedro Sampaio. Uhum. E aí a gente fez foi muito legal, porque eles cantaram juntos. Que legal! Então foi um grande encontro que só aconteceu no Camarote Salvador. E foi muito especial.
E além disso, assim, a gente tem o palco com as bandas e tem um palco, a boate, né? O nosso clube, que é um clube assim que não deve nada a nenhum clube do mundo. Tecnologia de ponta, totalmente climatizado. E lá a gente tem o Vintage Culture, tem o Alok, tem o Steve Angelo, tem o Mochak, que é uma atração, um DJ que está super estourado aí no público jovem. Então já fazendo essa mescla e essa diversidade de ritmos, né? Que acho que isso é que é bacana, e o Carnaval de Salvador lhe permite isso. Sim. Essa multiplicidade assim, de ritmo, essa abertura, né, para novas experimentações, digamos assim. Vocês têm como lema ser a melhor memória da vida de alguém. E eu amei esse lema. Tô correto? Tá certíssimo, né? Da onde veio essa ideia? Porque eu acho um lema bem romântico, né? Ele é bem, acho que inspirador. Inspirador, sim. O que aconteceu? No meio ali da pandemia, nós éramos umas 8 pessoas apenas na empresa, mas a gente teve uma decisão bem acertada, que foi, a gente manteve as pessoas-chave da empresa, né? A empresa era saudável, a gente tinha caixa, a gente conseguiu fazer isso. Então, no meu nível gerencial, ele ficou todo. E aí, o que a gente falava? Assim, poxa, a gente precisa sair da pandemia de uma forma diferente. A gente vai começar a receber pessoas novas para trabalhar. E era muita gente nova, porque quem trabalhava com entretenimento em Salvador teve que trabalhar com outra coisa, né? E a gente precisa ter muito forte dentro da empresa qual é o nosso propósito, quais são os nossos princípios, porque a gente vai ter que fazer esse trabalho de reaculturar as pessoas que trabalham com a gente e fazer com que elas entendam qual é o nosso propósito, o que a gente quer ser para os nossos clientes. E aí fizemos uma imersão dentro lá da empresa, então revisitamos nossos princípios, nossa missão. E aí na definição do propósito, né, falar, normalmente você vai gerar experiência, mas o propósito tem que ser aquela coisa que é só nossa. Né? E quando a gente fala assim de Carnaval de Salvador, do Camarote de Salvador, e a gente foi buscar muito na fala dos clientes, a gente faz pesquisa também anual, tinha muito essa coisa assim do, nossa, inesquecível, não vou esquecer nunca. E a gente ia ver as fotos, a fisionomia das pessoas em êxtase com aquilo ali. Então eu falei assim, não, eu e minha equipe, a gente tem que ser sempre, a gente tem que buscar isso. Tem que ser uma memória inesquecível. Porque tem uma frase que diz assim, a experiência é legal, mas ela passa. A memória, ela fica para sempre. Sim. Né? Então quando você tem uma experiência muito, muito boa, isso vira uma memória. Né? Então a gente quer ser mais do que uma experiência, a gente quer ser memorável. Então veio muito daí, eu realmente acho que é bastante inspirador. E como fazer com que uma equipe cheia de meta para bater não esqueça esse propósito? É ali, ó. No dia a dia. Então, para todo mundo que chega na empresa, ele tem que passar por um onboarding, tem que conhecer nossos propósitos, nossos princípios. Eu faço questão de ir no pré-evento, todos os treinamentos. Sou eu quem falo de propósitos, sou eu que falo de princípios, para inspirar mesmo as pessoas. Né? Então, e o propósito é aquilo que move, inclusive, para bater as metas. Então, eu diria que é um trabalho meio de catequese, assim, sabe? A gente tem que estar reforçando, batendo. Sim, porque muita gente que nos escuta está começando seus negócios, está começando a formar equipe. E muitas vezes não tem uma cultura desenhada ou não tem estrutura financeira para pagar um serviço como esse. Então, a partir do momento que ela traça um propósito, você acha que a repetição é a chave de sucesso? Eu acho que a repetição e acho que a internalização, ele precisa ser verdadeiro. Tá. Né? Ele precisa ser muito verdadeiro. Então, a gente tem, acho que a sorte, né, de trabalhar com um negócio tão bacana, que é um negócio de alegria. Né? Só que, assim, tem muitos eventos acontecendo. Né? E a gente percebe que coisas que a gente fazia antes, que eram experiências diferenciadas, não é mais. Então, a gente fica buscando ali o detalhe do que a gente vai fazer para poder se diferenciar. Então, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ser verdadeiro, tem que vir de dentro e tem que espelhar o que realmente você espera da sua empresa. Vocês têm muitos projetos sociais e eu acho importante a gente falar isso
Porque hoje uma empresa que não tem projetos sociais, ela acaba perdendo espaço no mercado, né? Ela tem que pensar na comunidade como um todo e principalmente vocês que movimentam a economia de uma cidade, né? Em Salvador são 2.000 empregos, diretos e indiretos, que, como você falou, e eu sei que vocês têm um serviço que vocês doaram as lonas do camarote, que usa muita lona, né? Para costureiras fazerem bolsas. Me conta desse projeto. Bom, o tema sustentabilidade, eu acho que hoje ele é mandatório. Ele não é nem mais uma opção, né? E eu vejo isso, portanto, o que as marcas que patrocinam sempre perguntam mesmo já, qual é o trabalho de vocês? Então, eles perguntam? Normalmente perguntam. Então, isso é em todos os aspectos, ambiental, social. Então, há uns 3 anos, a gente estruturou mesmo um projeto de sustentabilidade. A gente já fazia algumas coisas, mas não de uma forma estruturada. Então, a gente contratou uma consultoria, a gente entendeu as ODS todas e escolhemos o que é que a gente ia colocar mais foco. Esse projeto que vocês citam é um projeto muito especial. Salvador, ela é a 2ª cidade mais negra do mundo, né? E nós temos diversos grupos de mulheres pretas e que a gente precisa dar uma voz, a gente precisa empoderar, a gente precisa gerar renda. E aí a ideia das sacolas, né, quando a gente entrega o abadá para o cliente, né, os clientes que compram os CGs, eles recebem uma sacola. E a gente falou, por que não esse ano a gente recomprar, a gente doou as lonas em 2023, e aí tem essa ONG que chama Costura Sustentável, que são 50 mulheres negras. Então a gente recomprou as lonas e elas produziram as sacolas. Então o cliente ele recebia uma sacola, né, era uma sacola sustentável, né? E tinha toda a explicação do que estava por trás daquilo ali. Né? Eu confesso até que eu fiquei na dúvida porque eu falei, nossa, a gente estava habituada a dar sacolas mais elaboradas, digamos assim, sim, né? E esse ano a gente vai dar uma sacola que tá legal, tá bacana, mas talvez não seja tão elaborada quanto os outros anos. Mas a repercussão foi incrível, né? Que legal. Porque o cliente recebia e entendia o que é que estava por trás daquilo ali. Então foi bem interessante, né? Com propósito, né? Com propósito, né? A gente acaba gerando renda para essa comunidade. Sim, e foi o que você falou, são 50 mulheres que vocês mudam a vida. Exatamente. Então, vocês geram economia, dão independência. Exatamente. Muitas vezes essas mulheres, tem mulheres caroneiros que os maridos não deixam sair de casa para trabalhar. Então, elas têm que levar a lona para casa, para elas costurarem em casa, para elas poderem ter uma renda extra. Exatamente. Né? Então, exatamente. É um trabalho de muito impacto. E a gente fala muito de crise climática. É um tema que tem, assim, sido cada vez mais presente, as pessoas estão falando de pegada de carbono, e vocês têm geradores, e vocês têm descarte de comida. O que vocês fazem em relação a iniciativas para melhorar o impacto que vocês causam? Temos diversas iniciativas. Nosso objetivo é ser um primeiro camarote lixo zero. E a gente está nessa... Acho que cresceu muito esse ano a parte toda de descarte dos resíduos sólidos. Então, mas assim, daqui a 2 anos a gente quer ser lixo zero, que não significa dizer que você não vai produzir lixo, mas você vai dar a destinação correta para esses resíduos. Então, hoje a gente tem uma central de tratamento enorme lá dentro, onde a gente fez isso aí, e aí você acaba também gerando mais renda, mais trabalho. Toda a água que a gente usa para lavar o camarote, e nos banheiros também, nas descargas, é a água gerada dos ar-condicionados. Os geradores, a gente se preocupa hoje de contratar empresas que tenham uma energia mais limpa, digamos assim. A gente calcula também toda a pegada de carbono que a gente está consumindo e a gente zera essa pegada de carbono. Que legal. E esse ano teve uma coisa bem interessante. A gente fez um totem no camarote que o cliente podia ir lá e calcular sua própria pegada de carbono, porque quando ele pega um avião de São Paulo para ir para lá, né, tudo isso ele está consumindo, digamos assim. E aí ele poderia zerar isso também. Que legal. E era uma coisa que estava no evento, foi bem interessante. E aí a gente está nesse caminhar, né?
Nossa. Mas eu acho que o mais interessante é que hoje isso também está internalizado na empresa. Porque para você fazer um projeto de sustentabilidade e ele ser real, ele precisa também estar muito internalizado dentro da empresa e aí para fora. E a gente presta muita atenção nas contratações que a gente está fazendo. Eu me orgulho muito de dizer que na própria Premium eu tenho 3 mulheres em cargos de liderança. E de 30? Sim. Tenho 3 mulheres bem danadas, assim, em cargos, inclusive minha diretora de produção, minha coordenadora de recursos humanos são mulheres. A minha coordenadora de sustentabilidade é uma mulher. E eu tenho muito, muito orgulho, assim, disso. Que legal. Agora vamos para a pauta que todo mundo quer saber. Ai, Lu, meu Deus. Lu, o que uma pessoa precisa ter? O que vocês buscam quando vocês vão fazer o mailing do Camarote Salvador? Então, Thay, a gente vai vendo com pouquíssima cortesia. Tá. Até porque a gente tem um espaço super limitado e ainda bem a gente tem uma... Mas as celebridades ganham, né? As celebridades ganham. Tá. E na verdade assim, só que a gente realmente convida, né? A gente não contrata. Mas a gente busca aqueles influenciadores, aquelas celebridades que elas têm um perfil da marca, né? E que elas gostem genuinamente do carnaval, né? Então, obviamente, o Carnaval de Salvador ele é bastante sedutor. Sim. Né? As pessoas gostam, eles vão, se jogam. E eu acho que a gente busca, assim, um fit com a marca, um fit com os nossos patrocinadores, as pessoas que realmente gostam, que vão ali curtir. E eu acho que é isso. Tá. Mas você está me dando pouca informação. Você está sendo muito política. Eu quero saber dos bafos. Não precisa dar nomes. Tá. Mas, por exemplo, o que faz uma pessoa deixar de ser convidada? O que alguém já aprontou que você falou, ano que vem não volta? 2 coisas que eu agora me lembro aqui, tá? A gente tem um sistema de revista na entrada do camarote que ele é pesado, porque óbvio. Evitar drogas, né? Enfim. E aí teve uma celebridade que ele se recusou a ser revistado. E aí ele eu faço questão de ser revistada todos os dias quando eu chego no camarote. E aí ele foi embora muito chateado. Então é uma pessoa que, tipo... Não vai mais chamar. Não. Outra é assim, quando a pessoa não entende que ela não pode levar X pessoas com ela. Né? Ah, tá. Então ela tá indo, mas ela... Tipo os parças, entendo. Então, e distrata alguém do time. Acho que pra mim, assim, distratou alguém do meu time, pra mim tá fora. Válido. É muito e assim, arrogância não dá. Então, olha, você quer ir 6 dias, mas eu consigo te atender 3 dias... com um acompanhante. Obviamente, quando é uma celebridade maior, claro, a gente tem, que é interessante para o negócio, óbvio que a gente tem mais condição de atender, né? Por exemplo, Bruna Marquezine. A Bruna, a Sasha, que normalmente não são esses que dão trabalho, tá? Mas às vezes tem aquele influenciador médio. Sim. E que acha que ele tem que ir 6 dias, que tem que ganhar tudo, com mais ele, mais 4 pessoas. E aí, quando você diz que não, ele vem, distrata alguém do time, e acho que é arrogância. Ou aparece na porta do camarote de Salvador querendo entrar na hora. Nossa. E aí você não consegue atender. E aí você não consegue atender, porque a gente leva muito a sério a quantidade de pessoas que a gente tem dentro do camarote. Por conta do serviço, você tem garçom circulando, você tem serviço de buffet circulando. Então, a gente a gente até, acho que a gente tem uma forma meio chata até. Não tem problema. Mas eu diria assim, respondendo a sua pergunta, é arrogância. Arrogância, pra mim, xizinho pro próximo ano. E eu sei que os seus garçons são tão bem treinados que eles insistem que as pessoas bebam água. É verdade isso? É verdade. Eles botam uma pressão ali na água, porque o pessoal, gente, é tudo open bar. Então, o pessoal tem acesso à bebida o tempo inteiro. E para evitar
acidentes, né? Exatamente. Vocês estão ali o tempo inteiro empurrando água, né? Isso é uma ação super legal de um consumo responsável. Claro. Interessante é que as marcas de bebida de um tempo para cá, elas têm exigido isso. Ah, é? Então, essa ação, inclusive, ela hoje é patrocinada até por uma marca. Que interessante. De destilado. Porque, e isso, de fato, é real. Isso reduz as ocorrências, digamos assim, no posto médico. Tá. Por questão de consumo exagerado de álcool. Então, a gente faz uma ação ativa mesmo. Olha, vamos beber um pouquinho de água. A gente pega, às vezes, as pessoas saindo do banheiro, já vem com a bandeja. Eu vi que você não bebeu água hoje, vamos beber água? Porque a gente coloca meio de babá de alguns clientes, sabe? Que a gente vê que está dando um pouquinho mais de trabalho. E o que é legal. O que você faz quando alguém te pede convite? Porque eu imagino que muita gente deva pedir. Ou não? Muita gente. Eu Muita imagino. gente. E eu acho que você já deve ter recebido outras pessoas aqui de entretenimento. Muitas. E acho que essa talvez seja a parte mais difícil. Sim, você sabe que quando eu entrevistei a Carol Sampaio, ela falou pra mim assim, a maior tristeza dela quando ela foi trabalhar no entretenimento foi ela descobrir que ela não podia convidar os amigos. Eu vi o podcast dela, é exatamente isso. Né? E até me entristeceu um pouco, assim, porque quando a gente saiu da pandemia, imagina uma empresa ficar 2 anos sem poder fazer o seu negócio. Sim. E aí, quando a gente sai da pandemia, precisando fazer o quê? Faturar. Faturar e as pessoas enlouquecidas por entretenimento. A gente com a demanda de venda absurda, o que é que a gente fez, obviamente? Reduz ainda mais a cortesia. E não tem um entendimento das pessoas, poxa, sabe, essa empresa teve dificuldade aí durante os anos, não faturou. E acho que tem uma falta de compreensão real. Mas hoje em dia eu já estou muito mais expert no não. Você fala não dá? Com educação, mas falo, Claro. Poxa, esse ano não dá, mas eu posso ver um valor para você, quando é uma pessoa muito próxima, né, um valor diferenciado. Sim, dá um desconto. Sim. Como também a gente sabe que tem pessoas que a gente quer atender, que a gente precisa atender. Mas eu imagino que seja, por exemplo, sua família vai, suas filhas vão? Minhas filhas vão. Elas vão e ficam lá todos os dias? Todos os dias. Caramba. Mas elas já sabem que elas vão. E aí cada um tem direito a um acompanhante. Sim, mais legal. E, por exemplo, como você tem que estar lá os 6 dias, ou não? Tenho. São 12 horas de festa. Existe alguma rotina que você segue só na semana do carnaval para aguentar o pique? Olha, tá, eu acho que o carnaval começa até muito antes, uns 15 dias antes a gente já dorme muito tarde, né? Porque a gente tem muito pouco tempo de montagem. Imagina que são 12 mil metros quadrados, a gente realiza o Camarote de Salvador numa praça pública, não tem nada, então é um prédio que a gente constrói em 40 dias. Um prédio de 3 andares, né? Com toda a parte de infraestrutura, elétrica, hidráulica, enfim. Mas eu me obrigo a fazer atividade física todos os dias. Mesmo durante o carnaval? Até a quarta de carnaval. Não, durante não consigo mais. Tá. Até a quarta de carnaval. Nem que eu faça meia hora, mas eu faço minha atividade física. Que é o que me deixa ativa e me preparando também para a maratona, né? Que é o carnaval. Durmo pouquíssimo durante os dias, porque não é só o Camarote de Salvador. Eu tenho uma loja que te entrega o escritório. A gente tem um hotel próprio. Vocês têm um hotel próprio? A gente tem um hotel. A gente buca um hotel durante 6 dias de carnaval e a gente opera esse hotel. Né? Então lá o hotel tem os patrocinadores, os clientes, o hotel é vendido. Tá. Né? Diversas ativações. Então não é para o público? Pode, para o público também. Ah, tá. Tanto o patrocinador quanto o público compra. Mas a gente tem essa operação do hotel também. Né? E é entender que esses dias você vai dormir muito pouco, né? Procuro me alimentar bem, né? Praticamente não bebo durante a noite. Né? E é isso, fico até o final. Você vai aprendendo assim a cada ano o que é que você vai fazer. Né? Então, procuro não me desgastar tanto. Sim.
Mas, assim, é pouco sono mesmo e entender que é isso. E ainda bem, ainda tenho a sorte que todo mundo não acaba o carnaval com a doença do ano. Esse ano foi a macetando. A gripe foi macetando. E eu passei sem nada, tomo umas vitaminas, né? Me cuido bastante, cuido da minha alimentação. E tô até hoje sem nenhuma gripe. E depois você tira alguns dias off? Ainda não. Eu vou tirar lá para junho, porque aí vem desmontagem, vem fechamento, vem auditoria, vem o planejamento do ano seguinte. Então não Mas é saúde mental? Como fica? Eu moro em Salvador, né? Então você pega um final de semana, vai para uma praia perto, passei uns 3 dias em Trancoso. Eu acho que assim, eu tenho a sorte de... Hoje em dia eu digo isso, já tive muita vontade de morar em São Paulo, né? Você vê meu marido, meu atual marido é aqui daqui, minhas filhas são daqui. Mas eu digo assim, eu tenho a sorte de ter o melhor dos dois mundos. Salvador, por ser uma cidade de praia, né? Você tem a praia. Então, você tá uma hora, você está numa praia deliciosa, no final de semana. Isso já te reenergiza. E, ao mesmo tempo, eu tenho São Paulo para trabalhar também, para curtir tudo que a cidade oferece, que eu amo também. Então, acho que eu hoje em dia, assim, acho que uma coisa que eu aprendi muito é que você precisa ter seus escapes. Concordo. Que não necessariamente são férias, que você vai tirar um mês e depois você volta para sua rotina e fica ali enlouquecido de novo. Então, eu tenho muito prazer no meu trabalho. Obviamente, eu fico exausta pós-carnaval, é muito estressante, é muita pressão. Mas eu acredito muito hoje em dia nessas pequenas escapadas, né, para você se reenergizar. O que te faz perder o sono no camarote? Ai, quando tem assim acho que várias coisas. Mas eu acho que quando tem assim alguma questão operacional durante a noite e que você não tem como resolver ali durante aquele momento. Então, esse ano a gente teve no primeiro dia um problema de falta de água em alguns banheiros. Então, você já sabe que é uma coisa que você não vai conseguir resolver tecnicamente durante a noite, porque o camarote está aberto, né? Mas você tem que buscar formas do cliente não perceber aquilo, ou através de limpeza, ou já aconteceu um ano de ter uma queda de energia. Então, são coisas que você vê... Mesmo com gerador? Mesmo com gerador. Teve uma queda, o gerador não entrou. E aí, enfim, são 30 minutos que você passa para resolver que parecem uma eternidade, né? E principalmente porque são coisas de infraestrutura, né? Então, você não tem total domínio, você depende do outro para estar resolvendo. Então, às vezes, são 30 minutos que parece que não vão acabar nunca. Acabar nunca. Mas, por exemplo, essa questão do gerador não entrar, você tinha uma equipe lá para te ajudar? Totalmente. Ai, graças a Deus. Mas você fica meio, não é sua área, então que a pessoa te diz, você não... Você não tem como controlar. Você não tem como controlar. E eu tenho um perfil de uma pessoa também controladora. Não, eu imagino. E quais outros eventos a Premium faz que a gente conhece? Não fazemos mais hoje nenhum evento. Estamos 100% focados com muito orgulho no Camarote Salvador. Nós fizemos o Hourglass, que foi um evento Trancoso, que a gente pretende voltar com ele. Talvez não ainda esse ano, como eu falei assim, a gente está em uma fase de reorganização da empresa. Fizemos o Conexão aqui em São Paulo, né? A Premium, ela faz parte de um grupo que existem outros negócios nele que não são eventos. Tá? Tipo o quê? Os sócios, eles têm... um deles tem a Rede Bahia de Comunicação, empresas de imobiliário urbano. Um outro tem sócio de VET lá em outros blocos. Então, eles têm outros negócios e aí a gente fica muito focado mesmo no Camarote Salvador. Ai, que legal. E assim, o que você pode me dar de spoiler do ano que vem? Ai, alguma banda, algum artista, alguma coisa, por favor, assim, pra gente já comprar o nosso ingresso. Então, ano que vem são os 25 anos, sim, né, do Camarote Salvador. A gente tá, não posso dizer ainda, mas eu acho que a gente vai
trazer alguma atração que nunca esteve lá, né? Uma atração baiana que nunca esteve lá. Tá. Estamos na busca disso. Outra atração também na linha do J Balvin. Tá. Acho que o J Balvin deu uma mexida, então Legal. É uma atração que a gente também quer trazer. E vamos esperar assim, muito o resultado da pesquisa para ver que coisas novas a gente pode estar trazendo para incrementar a experiência de ativação e se tornar essa memória realmente. Teve uma coisa muito bacana que a gente fez em 2024, que acho que vale a gente falar aqui, que a gente quer repetir. O Saulo, ele normalmente não toca em camarote, né? E ele tocou no Camarote Salvador em 2024, mas nós fizemos uma coisa muito legal. A gente pegou a varanda do camarote, fez um palco para ele fazer a pipoca. Então também foi uma ação social. Claro. Né? A gente usou o camarote e fez um show para a rua. Que legal. Durante a tarde, né? Então foi a pipoca do Saulo, direto do Camarote Salvador. Então foi muito incrível, algo que a gente quer repetir, talvez não só com ele, mas com outro artista. Mas a gente acaba fornecendo um conteúdo, um entretenimento para quem está na rua. Que legal, mas, por exemplo, isso é uma ação que foi muito planejada e avisada para o público, ou a audiência fica sabendo de última hora e, tipo, corre para a pipoca? Como funciona? Ele tem uma pipoca muito forte, o Saulo. Tá. Até porque ele não puxa trio com bloco. Então é uma comunicação muito mais dele do que nossa. Né? E foi assim, eu falava, gente, 3 horas da tarde, assim, vai ter pouquíssima gente. E eles falavam assim, não se preocupa, vai ter muita gente, porque o pessoal, e um pessoal legal da pipoca dele, família, foi muito legal. E teve uma repercussão excelente na mídia, na imprensa. Que massa. Foi uma ação muito inovadora, assim, que a gente fez esse ano e que a gente quer repetir. Então, como eu nunca fui para Salvador, eu não sei. A varanda, dá para você ver outros blocos passando? Nós temos duas, nós chamamos de mirantes, né? São duas. São 2 andares. Tá. E aí o que acontece, quando os trios estão passando na rua, os blocos, os clientes ficam para ver Ivete passar, Bel Marques passar, Durval Leles passar, Léo Santana, né? Então tem esse movimento. O que acontece assim, os blocos passam mais ou menos até 1 da manhã, então as varandas ficam muito cheias. E aí depois disso, durante as atrações principais começam depois desse horário. Então o DJ principal, a banda principal, as pessoas entram e aí vão consumir, por isso que hoje é um festival, vão consumir o que está rolando nos outros palcos. Nossa, então assim, começa tarde. Começa tarde. Então tem que dormir até 10 da noite, levanta 10 da noite e vai. Aí tem de tudo. Tem aquela pessoa que chega às 7 da noite, porque quer ficar vendo, vai esperar lá. O povo janta, toma café da manhã lá? Tem café da manhã? Tem café da manhã. Que delícia. O pessoal fica lá pra ver Ivete passar, pra ver Bel passar. Tem os que chegam às 7, só saem às 6. Tem os que chegam mais tarde, porque não tem tanto interesse na rua, mas quer curtir as atrações que vão estar dentro do camarote. Tem um pouquinho de tudo. E o hotel é perto? Dá para ir a pé? A pé não, mas é a melhor localização que tem para você chegar no circuito. Que legal. Nossa, super. E a gente faz o serviço de van, com segurança, com escolta, até o camarote. Eu acho que é o melhor point, assim, para você ficar. Nossa, que VIP. É super VIP. Que máximo, adorei, já quero ir, está convidadíssima. Obrigada, eu vou. Convidadíssima. Vou sim, vou eu e o José. Vai. Eu só vejo ele tá ali só. Ele tá só sacudindo a cabeça. Todo mundo convidadíssimo. E o que é sucesso pra você? Vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça. Tá? É isso aí. Sucesso acho que é esforço. Esforço? Eu acho que é esforço, trabalho duro. Eu acho que você está se renovando sempre, se atualizando sempre. Sucesso para mim é ter um time engajado, que vá junto com você nos seus objetivos. Eu acho que eu não tenho assim muito sucesso é algo que eu quero chegar aqui. Eu acho que é uma construção. É você errar, você acertar, de saber corrigir seus erros, é ter humildade, né? De saber
que às vezes algo não sai como você queria, humildade de receber um feedback e procurar melhorar. E acho que essa é a reinvenção. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Você tá Twitter, Instagram, LinkedIn? Cadê você? Nossa, é algo que eu preciso melhorar na minha vida. Eu sou super low profile. Mas, gente, você faz o evento mais exposto do planeta. Como que você é low profile? Acredite. E teve assim, né, no ano passado, acho que essa coisa da liderança feminina vem tomando uma proporção, né? E aí, no ano passado, eu fiz uma entrevista para a Forbes, que era sobre o Camarote Salvador. Para falar das novidades, do business, o que gerava, enfim. E aí, no sábado de carnaval, acabou saindo a mulher por trás do camarote que movimenta 100 milhões. Algo assim. E aí, aquilo ali tomou uma proporção grande, obviamente. Eu fiquei super, super feliz, né? Com o reconhecimento. Esse ano teve a matéria da Meio Mensagem no Women to Watch também, que foi super legal. Eu falei, não, vou abrir minhas redes sociais. Ganhei muitos seguidores. Aí eu comecei super animada, postando coisa e tal. Aí depois, vou parando, fico tão ocupada, vou parando um pouquinho. Ainda não me organizei para isso, mas eu ainda Contrata alguém vou. para fazer para você. Pois é. E o que eu gosto, assim, eu gosto muito de estar assim, segunda-feira eu vou fazer uma palestra na Escola de Administração da Bahia. Eu gosto muito de falar com aluno, gosto de falar para mulheres. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, mas é um ponto que eu preciso incrementar. Mas meu Instagram é Lu Vilas Boas. Com dois L's. Com 2 L's. E eu também estou no LinkedIn, né, que é a rede profissional, Luciana Vilas Boas. Mas a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte: toda estrada tem seu erro. E muitas vezes tem erro que vem como uma bênção, que no final você agradece por ele ter acontecido. Que erro na sua trajetória profissional hoje você olha para trás e fala, foi bom? Foi bom que aconteceu? Nossa, isso é... Que erro na minha trajetória profissional... eu acho que foi quando eu achei que era um erro, mas depois acho que foi bom, porque eu tinha 20 anos trabalhando na mesma empresa, digamos assim, né? Obviamente lá eu passei por diversas áreas, então foi muito dinâmico, né? Mas aí quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu achei que era um erro, né, digamos assim, porque você fica depois, você acha que nunca mais, quando você trabalha 20 anos no mesmo lugar, que você nunca mais vai se encontrar novamente. Mas acho que foi naquele momento parecia um erro por diversas circunstâncias que aconteceram, mas eu acabei me encontrando, né, acho que no entretenimento, numa empresa menor, digamos assim, em termos de estrutura. Sim. Mas que ao mesmo tempo eu tenho mais autonomia. Então, acho que foi essa transição, né? E estou eu aqui já no entretenimento há 10 anos. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Não precisa ser sobre carreira. Um livro, um filme, um documentário. Ou um TED Talk, tanto faz. Olha, TED Talk, que eu acho que assim... que mais me marcou foi A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown. Brené Brown. E acho que o livro dela também é muito incrível. Né? Falando assim, então acho que o TED Talk é o dela. De livro também, eu amo os livros de Carla Madeira. Já temos um episódio dela aqui no podcast. Jura? Nossa, eu acho Mas era só áudio na época. Eu acho que todos são incríveis. Eu confesso não ter mais tanta paciência e concentração para ler livros muito densos. Sim. Hoje em dia, né? Claro, eu amo podcast. Forma de conteúdo. Amo podcast. Então, normalmente sobre gestão. Sim. Eu ouço todos, então já ouvi também vários seus aqui. Documento, filme. Eu amo aquele filme As Pontes de Madison.
Juro, eu nunca vi, você acredita? Na verdade, eu amo todos os filmes com Meryl Streep, mas As Pontes de Madison, assim, me toca no fundo, no coração. Que delícia. E até hoje, eu, às vezes, paro para rever. Uhum. Né? Ela maravilhosa, Clint Eastwood, uma história de amor linda. Acho que toda mulher, em algum momento da vida, já se viu naquela situação, né, de ter que escolher entre a segurança ou entre o amor. Então, é um filme que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por esse filme. Amei as dicas. Todas vão estar no descritivo do nosso episódio. Lu, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei. Eu estava super animada para conhecer mais sobre o carnaval como um negócio. Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima, mas obrigada por parar por um tempinho para conversar com a gente. Ai, obrigada a você, tá? Já está convidadíssima. Você que é esse time. Eu pra vou, conhecer hein? de perto. Ó, eu vou. E eu que agradeço, adoro. Pena que não deu para ser antes do carnaval, né? Pena. Mas acho que por outro lado é bom, porque eu acho que Porque movimenta a pauta, né? movimenta a pauta e eu acho que também, assim, faz as pessoas entenderem tudo que está por trás, né? Às vezes de um evento como o carnaval, e que eu costumo dizer que carnaval é coisa séria. Foi a primeira frase que eu peguei numa entrevista sua, foi o abre. Carnaval é coisa séria. É muito sério. Mas, assim, muito obrigada, de verdade, pelo convite. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Beijo grande. Bye!